No Porn, dia 1, calma que eu já vou aparecer, tô aqui. Esses vídeos aqui, a ideia deles é não serem editados, tá? No máximo a gente vai colocar umas letras aqui pra chamar a tua atenção de cara. Mas, caso você não faça ideia do que é o No Porn, eu desafiei todos os meus seguidores a ficarem 30 a 60 dias sem pornografia. Pois é. Então, se você é viciado em pornografia, masturbação, qualquer outro tipo de pecado, cara, eu te desafio. Eu tô fazendo vídeos todos os dias lá no meu Instagram, eles estão saindo todo dia, acho que é 8 da manhã que a gente vai programar, horário de Manaus. Então, pro resto do mundo vai ser 9 horas. Tá saindo esses vídeos de devocional, onde ali eu tô falando de uma palavra todo dia, e aí meu desafio é, toda vez que eu fizer um devocional desse, você vai lá no meu Instagram e vai mandar um ok. Ó, um dia sem pornografia, 2, 3, 4. Eu já fiz esse desafio outras vezes, claro que numa proporção muito menor, né? Dessa vez vai ser uma proporção maior, a gente tá fazendo vídeo do YouTube também para implementar. Minha ideia é fazer esses vídeos do YouTube todo dia, justamente para você ter muito conteúdo, para não ficar com a cabeça vazia e ter bastante coisa para assistir, para não ficar assistindo pornografia, né? Não que eu seja equiparado à pornografia, até porque é uma comparação bem justa. Então, obviamente que esse vídeo aqui não vai ter a baita da produção de edição, porque a ideia não é essa, a ideia é a gente conseguir postar esses vídeos todos os dias aqui. Já abra sua Bíblia comigo, esse aqui vai ser seu devocional de todos os dias comigo do projeto No Porn, tá bom? Mas também a gente vai fazer vídeos, um segundo vídeo do dia, que vai ser um vídeo editado, tal, respondendo perguntas, fazendo de fato o vídeo do dia. Beleza? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15, no verso 20, isso aqui vai ser bem rápido, eu vou ler a famosa história, a parábola do filho pródigo. Lá no verso 20 diz: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. Fecha a tua Bíblia aí comigo e ore. Na verdade, deixa a Bíblia aberta, tá? Me empolguei aqui, mas ore comigo. Jesus, estamos aqui de forma online, eu não sei quem está me assistindo, eu não conheço nenhuma dessas pessoas, mas eu te peço que, nesse momento, a tua palavra fale com eles, fale ao coração deles, fale à mente deles, e que hoje eles vençam esse pecado, que hoje seja o início de uma nova caminhada, em nome de Jesus. Amém. Então aqui a gente abriu a Bíblia no meio da história do filho pródigo. Você conhece a história, né? Que o filho, ele tinha um pai, e aí o pai dele era rico, aí o filho, um dia ele chegou pro pai: pai, me dá minha herança que eu quero ir embora. Primeiro, eu acho que você já ouviu essa pregação milhões de vezes, né? Porque é uma história extremamente repetida. Várias pessoas do próprio mundo, que nem são do universo gospel, conhecem essa história, porque ela é extremamente simples. Inclusive, ela é repetida até em outras histórias, como as histórias da Disney, né? O Pinóquio é um tipo de filho pródigo. O filho que foi criado pelo pai, o Gepeto, aí ele foge, ele vai viver uma aventura para poder simplesmente depois voltar para casa. A gente tem outros exemplos assim, agora eu não consigo pensar em um exemplo muito claro, mas com certeza você assistindo esse vídeo consegue pensar em histórias que sejam assim. De um filho que morava na casa do pai, foi viver uma aventura. O Nemo, lembrei do Nemo. O Nemo é uma história de um filho pródigo, que ele sai da casa do pai, ele vive a aventura, ele fica perdido, e no caso o pai vai atrás dele, né? Na história do filho pródigo, a original da Bíblia, o filho vai lá, vive suas aventuras, tem seus amigos, só que uma hora o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba, ele vai ter que dar um jeito de se sustentar. Acontece uma fome na região, o dinheiro acaba e ele vai acabar parando, ele vai ir trabalhar numa fazenda de porcos. E aqui no verso 20 que a gente leu, é justamente quando ele estava na fazenda de porcos. Olha o que o verso 15 diz. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ou seja, o cara que era o pai fazendeiro, eu imagino, não sei, o texto não fala que o pai dele era fazendeiro, né? Acho que não fala. Fala? Não, né? Mas enfim, ele tinha gado, porque no final eles matam um bicho lá para eles comerem. O pai era rico, isso importa. Agora tá cuidando de porcos de outra pessoa. E aí no verso 16 ele diz: ele desejava encher o estômago com a vagem de alfaborreira, no caso comida de porco, né? Cadê? Onde que eu parei? E vagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então a situação dele tá muito precária. Ele antes da casa do pai tinha tudo, tinha do bom e do melhor, ele tinha trabalho, ele tinha pelo menos uma dignidade. Agora ele tá tendo que dividir comida com porco, porque ninguém dava comida para ele. No verso 17, eu acho muito interessante a expressão que a Bíblia usa. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele revela um detalhe aqui sobre a casa do pai dele. Na casa do pai dele, até os empregados tinham comida boa. E detalhe, ele fala comida de sobra, ou seja, o pai dele era um ótimo senhor e os servos dele eram tratados melhores.
do que ele estava sendo tratado naquele momento, ele sendo filho desse Senhor. No verso 18, eu me porei a caminho de volta para meu pai. Então anota aí se você gosta de anotar. Infelizmente eu esqueci de pegar o negócio nessa gravação aqui, mas nos próximos eu vou ter meu negócio de anotar. No verso 17, a expressão que a Bíblia usa é caindo em si. No verso 18, a Bíblia fala que o filho pródigo disse, eu me porei a caminho. No verso 19, ele faz quase que uma carta aberta ao pai. Ele diz, não sou digno de ser chamado de teu filho. No caso, ele está falando que ele está imaginando como ele diria para o pai dele. Ele está falando, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha que doido, o filho quer voltar para a casa do pai só para ser tratado como empregado, porque os empregados são tratados melhores do que ele estava sendo tratado naquele momento. Tá, mas Sérgio, o que isso tem a ver com a minha história? É muito simples, cara. Você aí, quando decide pecar, quando decide seguir a vida dos pecados, você está basicamente decidindo seguir a vida dos prazeres, porque foi isso que o filho fez. O filho na casa do pai, ele tinha trabalho, ele tinha que fazer coisas, ele tinha responsabilidades. Quem vive na casa do pai tem responsabilidades. E vou falar um pouco aqui sem tantas analogias, né, de forma mais clara. Quando você serve a Deus, quando você segue a Jesus, você tem responsabilidades. Não é só o amor, não é só bom e do melhor, não é só de boa, não. A vida cristã é uma vida de lutas. Jesus, quando ele te chamou para ser cristão, ele te chamou para uma luta. Em João capítulo 16, no verso 33, Jesus é claro em dizer, neste mundo tereis aflições. Então, você vai ter aflição nesse mundo. Você vai ter dias ruins nesse mundo. A vida cristã não é um morango e você sabe muito bem disso. Você tem responsabilidades na vida cristã. Você tem responsabilidades para com a igreja na vida cristã. Você tem responsabilidades para com o teu Deus na vida cristã. Você tem que viver uma vida para a glória de Deus. São muitas responsabilidades na vida cristã. Você tem que ajudar a igreja, você tem que ajudar no crescimento do corpo de Cristo, você tem que pregar o evangelho. São muitas responsabilidades. E aí, quando a gente tem essas responsabilidades, muitas pessoas escolhem abrir mão das suas responsabilidades para quê? Para viver seus prazeres. E foi isso que o filho pródigo fez. Cara, não quero mais essa responsabilidade. Eu quero só o prazer. Então, quando nós pecamos, nós estamos tomando uma decisão. Não quero a responsabilidade de ser filho. Eu quero o prazer. Isso que é a decisão do pecado. Por que Eva comeu do fruto proibido? Isso aqui talvez em devocionais futuros a gente vai se aprofundar nesse texto de Eva. A Bíblia diz que o fruto ele era agradável, ele era desejável e era bom aos olhos. Então o pecado é basicamente isso. Uma coisa que tua carne quer, é agradável, é desejável e é bom aos olhos, mas te mata. É o pecado que tira a tua herança. O pecado te tira da casa do pai. O pecado, ele te oferece uma vida sem responsabilidades, mas o custo é caro. Porque o filho, ele escolheu fugir das responsabilidades para viver o prazer. Só que tem um detalhe, o prazer, ele dura muito pouco. O prazer, esse desejo, a vontade de simplesmente você dar voz aos seus desejos, dura muito pouco. Até quando a gente vai se relacionar, de fato, diretamente com o pecado da pornografia. Cara, dura muito pouco. Você já pensou que existe toda uma preparação para você ir lá e pesquisar sites, ou qualquer que seja seu pecado, tá? Falando aqui de uma maneira mais geral. E aí, na hora, sempre é pouco que dura o tempo do prazer em si. Inclusive, eu sempre digo essa frase aqui, cara, nem sei se esse vídeo vai ser monetizado, tá? Que o YouTube pode bloquear pela quantidade de palavras chulas que eu posso falar, mas você só sente a culpa depois que goza. Eu sempre uso essa expressão. Porque você já pensou que enquanto você tá ali, você quer desligar a parte do teu cérebro pensante, cérebro, né? Você quer desligar essa parte que pensa e você só quer viver o momento? É que nem pessoas que tem problema de pecado com a namorada. O cara tá pecando escondido com a namorada, ele tá pegando a namorada escondido e tal. Pessoas que têm esse pecado escondido com a namorada, o que eles fazem? Eles sabem que eles estão em pecado, eles sabem que eles estão fazendo besteira. O pensamento deles na hora é, vou ignorar, depois eu sinto a culpa. É o que você faz quando você vê pornografia, é o que você faz quando você mente, é o que você faz quando você está escondendo qualquer pecado. Você pensa, você desliga a parte pensante e você fala, vou viver o desejo, depois eu penso nas consequências, depois eu penso no problema, depois a gente resolve. Você nem pensa no depois, você só quer viver o agora. Essa ideia de só viver o agora e fugir das responsabilidades é o que vai te levar para o inferno. Porque foi o que o filho pródigo fez, não quero as responsabilidades. Você tem responsabilidade como cristão, fugir do pecado.
Você tem a responsabilidade de viver o fruto do Espírito, de dar fruto do Espírito. Você tem a responsabilidade de produzir frutos dignos de arrependimento. Você tem responsabilidade de vigiar e orar. Você tem responsabilidade de ler a Bíblia. E quando você decide pecar, cara, eu não quero essa responsabilidade, eu quero viver o prazer, eu quero viver o desejo. E aí você se afunda no pecado e vai ficando preso neste negócio. E tá, Sérgio, e aí? E aí você tem que tomar a mesma decisão do filho pródigo tomou no verso 17. Ele caiu em si. Olha que coisa que eu tô te falando aqui. Você talvez esteja preso nesse pecado até hoje porque você nunca se tocou. O que é cair em si? É perceber, cara, eu tô nessa posição porque eu decidi vir pra cá. Mas eu também posso decidir voltar. E é o que o filho pródigo faz, no verso 18, eu me porei a caminho. Foi o pai que forçou o filho pródigo a voltar? Foi uma unção, um anjo que desceu e foi lá, filho pródigo, volta. Não. O filho pródigo levantou e falou, eu vou voltar. Eu me porei no caminho. Ó, você pode estar longe do caminho, você pode estar fora do caminho, mas é você que decide levantar aí. É você que decide voltar. É você. Ah, mas pode ter uma ação do Espírito Santo, pessoal que é calvinista, né? Que vem e te faz voltar, beleza. Mas a parte que me cabe é que eu me ponho de pé e me coloco de volta. Ah, mas tem uma ação do Espírito Santo. Deve ter mesmo. Com certeza tem, na verdade. Mas o que me cabe, o que é da minha competência, eu farei. Beleza? Não vamos entrar no debate teológico armínio, calvinismo aqui, não é esse o ponto. O ponto é que você tem uma responsabilidade humana de levantar e a decisão é sua. É que nem eu sempre uso o exemplo de Jonas aqui. Em Jonas capítulo 1, no verso 1, Deus dá uma ordem a Jonas. Jonas, levanta-te e vá à cidade de Nínive. No verso 3, a Bíblia diz, Jonas levantou e fugiu. Ou seja, a decisão de Jonas, a palavra de Deus, foi fugir. No capítulo 3, Deus ele dá a mesma ordem a Jonas. Jonas, levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Só que no capítulo 3, no verso 3, Jonas de novo levantou. Você vê que os versos são exatamente iguais. Só que dessa vez Jonas levantou e foi. Ou seja, Deus não mudou a palavra dele para Jonas. Foi Jonas que mudou a atitude. Deus não vai mudar a palavra dele. A palavra vai continuar a mesma. É você que tem que mudar a sua atitude. Então mude sua atitude, assim como o filho pródigo, caia em si, é hora de cair em si. Se você não caiu em si até agora, deixa eu te falar, você vai para o inferno por causa desse pecado. Esse pecado está te afastando da casa do Pai. Esse pecado ele te tirou as responsabilidades, mas você vai colher frutos piores. Você vai colher frutos muito piores. Inclusive, aquilo que você faz em segredo, você vai sofrer as consequências em público. Então, o fruto desse pecado é pior do que o prazer que você sente ao cometê-lo. Deu para entender? Verso 19. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pecado ele faz isso em você. O pecado ele te causa esse pensamento de você não ser mais digno. Quantas vezes você pecou, pediu perdão e aí você fica pensando, cara, eu não sou mais digno. Deus não vai mais me ouvir. Eu não tenho mais chance, não tenho mais jeito. Mas isso é um pensamento maligno. Você de fato não é digno, mas Jesus ao morrer na cruz te perdoou e te fez digno através dele. Jesus é digno e deu a dignidade para você. Então, esse é um pensamento maligno que precisa ser vencido. E detalhe, o filho pródigo, mesmo sabendo que era indigno, mesmo sabendo da sua condição, o que mudou sua história não foi o pensamento dele ser indigno, foi a decisão de ir. Mesmo você sabendo que você é um miserável pecador que não presta, vive caindo no mesmo pecado, decida ir. Se você decidir levantar aí, tudo vai mudar. Verso 20, a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Detalhe, o filho volta para a casa do pai, mas é o pai que corre para abraçar o filho. É o pai que corre e faz uma festa pelo filho. O pai está esperando você voltar. Você acha que o seu pai te abandonou, que você não tem mais chance, que você não tem mais jeito, mas é o pai que corre para abraçar o filho. E tem uma história judaica, eu vou trazer rápido aqui para esse vídeo não ficar tão longo, que não sei se você sabe, né, Deuteronômio diz que os filhos que, no caso, matam os pais, os filhos que desonram os pais, eles devem ser apedrejados. Tem essa história lá em Deuteronômio. E muitos historiadores vão falar que esse pai aqui da história, ele corre para abraçar o filho justamente para a população daquela cidade não apedrejar o filho dele, já que ele desonrou o pai dele ao pegar a herança e ir embora. Porque alguém só recebe a herança quando o pai morreu.
Então, basicamente, o que aquele filho disse pro pai é que, para ele, o pai estava morto, para ele poder receber a herança. Então, talvez, né? Isso aqui é um talvez muito grande. Mas, biblicamente falando, esse filho, sendo ele judeu, sendo que a história passa talvez uma terra judaica, a gente não sabe, né? Mas, bora tentar colocar aqui nesse contexto, porque, enfim, Jesus era judeu, contando a história para os judeus, ele tinha que ser apedrejado. Talvez por isso que o pai sai correndo e abraça ele, para protegê-lo desse apedrejamento, para não deixar isso acontecer e trazer ele de volta. Mas, fazendo uma aplicação para você, Jesus, ele te quer de volta. E ele que corre para você, abraçando você e protegendo você. Eu sei que parece uma coisa muito esquisita, né? Pensar que Deus, ele para tudo para abraçar você e te trazer de volta. Mas foi isso que Jesus fez por nós. Jesus parou tudo, desceu na terra, Deus se fez homem, só para trazer você de volta a ele. Obviamente que não foi só para isso, né? Eu tô falando aqui de uma maneira bem mais romântica, mas é só para te convencer, através da Bíblia, de que você tem jeito, você tem chance. É hora de se levantar, é hora de se decidir voltar, porque o Pai está esperando por você. O Pai está esperando o filho pródigo. O Pai está atrás da ovelha perdida. O Pai está atrás da dracma perdida. O Pai está atrás de você. Isso aqui só foi o primeiro dia, tá, desses devocionais que a gente vai fazer aqui. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo. Talvez esses vídeos não tenham tantas visualizações assim, então eu peço para vocês comentarem, curtirem, compartilharem. Eu vou levantando aqui para desligar a câmera, porque esse vídeo não vai ser editado, então não vai ter corte, né? Mas lembra de curtir, comentar, compartilhar. Eu vou deixar para vocês aqui do lado a playlist do No Porn, tá? Que a gente tem vários vídeos aí, minha cara tá desfocada, e até amanhã.